Olá amigos, é um prazer estar com vocês novamente. Vamos falar um pouco sobre potenciais adormecidos, o que são e como nós podemos liberá-los para que possamos ter uma vida mais prazerosa, possamos ser mais eficientes nos nossos propósitos, possamos ter maior liberdade e maior agudez nos nossos raciocínios, nos nossos pensamentos, que possamos ver as coisas, perceber as coisas e entender as coisas com mais clareza. A TVP e a captação psíquica são as duas técnicas que nós podemos utilizar para desenvolvimento de potenciais adormecidos, já que a apometria, para fazer esse trabalho com a apometria, teríamos que sair do campo do pronto-socorro, que é a finalidade da apometria, do socorro mais rápido, do socorro menos profundo, com menor amplitude. Então, na TVP, como as sessões são mais demoradas, a TVP é a captação, e nós trabalhamos exclusivamente com o paciente, com um paciente, porque na apometria nós somos um grupo que trabalhamos com um paciente e os seus anexos, seus familiares. Então fica muito mais ampla a coisa, muito mais complexa, e não daria para fazer uma investigação de psiquismo para descobrir pequenos detalhes, pequenas sutilezas que invariavelmente funcionam como pedras no caminho, pedras de tropeço que dificultam a nossa caminhada, atrasam a nossa caminhada ou até impedem a nossa caminhada, muitas vezes dependendo do grau desses potenciais adormecidos. Então, com a TVP você já pode investigar o psiquismo da pessoa no enfoque de memórias de passado, buscando então levar a pessoa à busca, o entendimento, a investigação do seu próprio psiquismo. E o terapeuta funciona então como um observador e um condutor e orientador, também captando, porque todo aquele, desde o médico, o psicólogo, o terapeuta de qualquer modalidade que vai trabalhar com o paciente, ele vai utilizar a sua intuição e vai, querendo ou não, com a intenção ou não, captar algo do seu paciente. Quando há intenção e há conhecimento sobre a técnica de observação, de captação psíquica ou de leitura psíquica, então os resultados são muito melhores, muito mais amplos, mais profundos, e se pode conduzir a terapia de uma forma mais acertada. Se o terapeuta, o condutor, não tiver essa noção, não tiver estudos sobre isso, pode até captar alguma coisa, mas não vai se dar conta que aquilo que ele está captando é do seu paciente e é coisa, na maioria das vezes, importante a ser trabalhada. Então, se nós não temos o estudo e a orientação sobre isso, nós não temos como fazer. Dizem que quem não conhece é como quem não enxerga. Então, muitas vezes eu posso estar com a solução de um problema na mão, mas eu não tenho conhecimento suficiente para compreender a possibilidade dessa solução. Então, acabo não resolvendo o problema simplesmente por ignorância sobre o assunto, não porque não seja passível de ser resolvido. Então, a TVP e a captação psíquica são as duas ferramentas que possibilitam esse tipo de investigação e tratamento, esse despertar da consciência ou de potenciais adormecidos. Evidentemente que as duas, de certa forma, são complementares, porque uma leva o paciente a se desenvolver até certo ponto, dependendo das suas possibilidades. Existem pessoas que têm enormes dificuldades nos raciocínios das percepções subjetivas e outras que têm mais facilidade. Então, aqueles que têm mais facilidade podem tirar mais proveito, os demais vão tirar muito menos proveito desse despertar da consciência. Agora, na captação psíquica, isso se torna agudamente claro, porque a captação te faculta a possibilidade de uma investigação muito mais ampla e mais profunda, muito mais clara, muito mais compreensível, devido ao elemento que vai revelar o que contém os bloqueios, os potenciais adormecidos, poderem ser sintonizados no sensitivo, e o sensitivo tem estudo, tem conhecimento, tem treino suficiente
para extrair daquela sintonia ou trabalhar aquela sintonia, tirando o máximo de informações possível e levando o elemento comunicante ao maior proveito daquele evento terapêutico, daquela sessão terapêutica. E, evidentemente, o condutor terapeuta, o esclarecedor, também por ter esse conhecimento e estar em sintonia com o próprio sensitivo, porque existe uma sintonia e uma sincronia entre terapeuta e sensitivo, que facilita muito o trabalho, porque torna a compreensão e as percepções mais agudas, mais potencializadas. Então se tira mais proveito, se consegue uma compreensão mais ampla e profunda das dificuldades do paciente, podendo então se levar a um desfecho terapêutico muito mais proveitoso. Então, daí a importância do estudo e do conhecimento sobre o assunto, tanto para aqueles que desejam ser terapeutas, que é essencial esse conhecimento, quanto para aqueles que desejam tratar seus familiares ou a si mesmos também, que torna-se muito importante pela compreensão da natureza dos problemas ou da própria natureza humana. E para aqueles que desejam colocar isso em forma de auxílio nos trabalhos mediúnicos com apometria, ou mesmo no esclarecimento para as pessoas que às vezes têm dúvida, ou no esclarecimento da caminhada evolutiva, porque o conhecimento das leis divinas e da natureza humana nos possibilita uma facilidade muito maior para auxiliar as pessoas e uma eficiência muito maior nos resultados. Conhecimento é poder potencial também. Se ele for aplicado, ele passa a ser poder real. Então, se eu conheço alguma coisa e guardo para mim, é um poder potencial. Vai acabar se cristalizando, caindo no esquecimento. Agora, se eu utilizo esse conhecimento, que eu chamo aqui de poder, ele tende a se ampliar e tende a se tornar uma ferramenta bastante aguda, bastante eficiente no auxílio às outras pessoas. Então, passando para a ideia da parte operacional, do despertar, da investigação, das incursões no psiquismo humano e da investigação do que lá existe, e da parte terapêutica, que é o tratamento desses potenciais adormecidos descobertos. Então, vamos também por etapa, tentando deixar com vocês alguma noção e um roteiro do que fazer, do como fazer. Evidentemente que, dado ao assunto autoconhecimento ou autodescobrimento ou a terapêutica do psiquismo humano ou das personalidades múltiplas ser ainda algo muito desconhecido devido à negação das religiões, devido à negação de conceitos equivocados ou preconceitos ou medos que as pessoas têm. A humanidade ainda carrega muito medo, muitas dificuldades, tende a acreditar mais em deuses mitológicos e deuses feitos à sua imagem e semelhança, e não ao Deus real, ao Deus Criador, que não é nada daquilo que as religiões, ou é muito pouco daquilo que as religiões ensinam, e mesmo a figura de Jesus como o maior orientador, o maior terapeuta, por ter ensinado o melhor caminho de cura que existe, que foi Jesus. Então, as dificuldades que as pessoas provocam, porque o elemento de foco do nosso trabalho aqui no despertar de potenciais são as personalidades múltiplas, porque são elas que nós tratamos, que nós acessamos, que nós buscamos para descobrir a causa dos bloqueios que as pessoas apresentam. Então, as dificuldades que essas pessoas do passado que representam encarnações passadas apresentam, eu vou citar algumas, porque são muitas e seria impossível, nem eu iria lembrar agora, numa conversa rápida como essa, de todos esses potenciais, de todos esses bloqueios. Então, as dificuldades que as pessoas trazem, muitas vezes são ligadas a automatismo que já provém de encarnações anteriores daquela persona que vai ser tratada. Ela já tem uma sequência de encarnações anteriores à existência dela, já trazendo automatismos,
tendências, medos, culpas, pode estar trazendo votos como votos de pobreza feitos dentro da igreja, pode estar trazendo conceitos equivocados ou preconceitos, ela pode, devido a vícios, ter bloqueios energéticos, que todas aquelas pessoas que estiveram viciadas em qualquer tipo de vício, inclusive vício da alimentação, agregam conteúdos residuais de energias que muitas vezes funcionam como bloqueadores das percepções, da capacidade mental, energias residuais geradas por condutas inadequadas, por emoções descontroladas. Então, é uma gama bastante ampla de possibilidades geradoras de bloqueios. Ainda não falei de traços culturais e traços planetários, que é uma coisa nova, que nós acabamos por descobrir no trabalho com as captações psíquicas, que tem espíritos que não se ajustam aqui na Terra, porque eles estão vindo de outros planetas e têm enormes dificuldades de se ajustar com o nosso modelo de vida daqui. Assim como nas questões alimentares, por exemplo, uma pessoa que viveu como vegetariano lá na Índia, ou lá na China, e chega aqui por exemplo, no sul do Brasil, que o pessoal é mais carnívoro, vai se alimentar de derivados de animais, vai ter sérios problemas digestivos, vai ter dificuldades com a sua digestão, com o seu organismo vai reagir àquilo, pode até não ter dificuldade com a digestão, mas vai agregar um tipo de energia que para ele é nova no seu organismo, e que pode gerar reações, muitas vezes entendidas como patológicas, reações doentias, ou que causam dor e sofrimento. Então nós somos seres muito complexos e uma personalidade múltipla por representar uma encarnação, ela também tem a sua herança das suas vivências atávicas, ou de passado, se quisermos colocar assim, que estão carregadas de modulações, de condicionamentos, de impulsos que depois vão afetar a sua vivência e, por sua vez, como ela está em trabalho no nosso psiquismo da vida atual, estando na área de ego, que é a área de trabalho, a antessala da consciência, então ela traz aquela carga de passado contida nela e, por sua vez, ela vai refletir na parte encarnada. Então, daí uma certa complexidade para a gente entender isso, para aprender a trabalhar, para aprender a acessar, aprender a investigar as dificuldades do elemento comunicante e fazer o tratamento e dar um encaminhamento terapêutico adequado. A liberação desses conteúdos perturbadores vai depender dos conhecimentos e das habilidades do terapeuta e do sensitivo. Então, como é que se faz uma liberação de um conteúdo, por exemplo, de residuais de energia? Aí nós vamos ter que usar a cromoterapia mental em algumas cores, e depende de um estudo sobre alguma coisa de cromoterapia, para que a pessoa possa, naquele momento, sentir as cores mais adequadas a serem aplicadas para dissolver aqueles resíduos de energia que são percebidos na estrutura, na configuração da personalidade, como se fosse uma sujeira, uma mancha aderida na sua estrutura, na sua configuração, uma roupa suja, algo, uma energia que gera um determinado tipo de odor que o terapeuta ou sensitivo pode perceber, então, e vai entender que ali existe uma carga de energia negativa que precisa ser eliminada, que precisa ser dissolvida, volatilizada. Muitas vezes essas personalidades apresentam feridas no seu corpo, ferimentos causados por armas, ferimentos causados por acidentes, por suicídio, outras vezes apresentam doenças na pele, ou outras doenças de variada ordem que você precisa aprender a tratar na personalidade. Então, é a liberação de conteúdos perturbadores, porque lógico e claro, se você tem uma personalidade, por exemplo, que está na área de ego, em trabalho, e ela tem falta uma perna, por exemplo, ou ela tem um problema sério de coluna, isso vai se refletir no corpo físico atual como um sintoma. Pode ser dor ou uma dificuldade de andar, a pessoa tem mais facilidade para quedas, tem dores, começa a apresentar algum tipo de problema.
E aí também tem a questão dos vícios e das condutas. Então, é o trabalho de liberação de conteúdos bloqueadores ou perturbadores que levam a pessoa, muitas vezes, às dificuldades com os seus potenciais que ficam, de certa forma, se não bloqueados, limitados pelo menos, ou dificultados, em virtude da dificuldade que a personalidade influenciadora da consciência está apresentando. Então, o tratamento dessas pessoas vai ser o esclarecimento, vai ser a aplicação de determinadas vibrações que são da estrutura da natureza humana, da estrutura do corpo físico, como o chamado ectoplasma, ou energia plasmática gerada pela estrutura nervosa do corpo, a energia mental, a ação da vontade e a ação do sentimento empregado naquele momento. Então, são recursos que você usa para auxiliar essa personalidade a desbloquear ou a dissolver esse conteúdo negativo. Além do mais, tem o esclarecimento, a orientação adequada da personalidade, porque uma personalidade, da mesma forma que uma pessoa desorientada, que não sabe o que fazer ou para onde ir, então não sabe que rumo tomar, não vai a lugar nenhum. Quem não sabe onde está e não sabe para onde ir, não chega a lugar nenhum. Então, essa é a parte do trabalho de liberação de conteúdos perturbadores e orientação e o encaminhamento do elemento. Com isso, a partir do momento que uma personalidade dessa é trazida à sintonia, ela é esclarecida, ela é tratada, ela é orientada e encaminhada para complementação de tratamento numa instituição do astral, ela deixa de consumir imediatamente energia da pessoa, da parte encarnada, ela deixa de perturbar os fluxos de energias de todos os sistemas do corpo, deixa de perturbar o psiquismo da pessoa, quer dizer, deixa de perturbar, de interferir nas condutas, nos desejos, nos sentimentos, nas emoções, enfim, todos os sistemas do corpo físico são imediatamente beneficiados pelo afastamento daquele elemento tóxico e perturbador que estava ali, mas que faz parte da pessoa e que não há como se livrar dele, há como se tratar e encaminhar para que ele, mais tarde, já em condições melhores, retorne e passe a cooperar com a consciência, com a sua experiência já vivida, com seus conhecimentos, porque é assim que acontece. Então nós teremos um fluxo de energia física e energia psíquica mais tranquilo, mais equilibrado, mais harmonioso. Isso tudo vai então facilitar as escolhas que a pessoa faz, porque ela vai ter uma condição de ver os seus objetivos, seus propósitos, a vida ou as outras pessoas com mais clareza, ela vai ter suas percepções mais aguçadas, mais claras, o seu senso não vai ser obscurecido por vibrações negativas dessas personalidades, sua capacidade de avaliação e julgamento vai ser mais precisa, mais clara, suas percepções muito mais agudas e todos os sistemas do seu corpo vão funcionar de uma maneira mais saudável, mais tranquila, vão poder proporcionar uma recuperação energética mais fácil, as defesas psíquicas e energéticas contra o assédio de vírus, bactérias, enfim, elementos invasores negativos que podem se aproximar da pessoa vão ser repelidos pelo sistema automático com muito mais eficiência e, evidentemente, que uma mente mais clara, mais aguda, mais conhecedora, com a percepção mais aguçada, vai também repelir elementos psíquicos ou presenças negativas com muito mais eficiência e facilidade, com muito menos desgaste. Portanto, a pessoa vai se sentir muito mais fortalecida, mais segura, mais tranquila e mais feliz.